Olá, boa noite para você. O Band Entrevista está começando. Esta semana, a pandemia da Covid-19 completou um ano. Atualmente, o Brasil é encarado como uma ameaça à saúde mundial por causa do descontrole da doença por aqui. Na Bahia, as autoridades já declararam que o sistema de saúde está em pré-colapso. A minha entrevistada de hoje é a médica infectologista que atua na linha de frente do combate à Covid-19 em Salvador, doutora Clarissa Cerqueira. Doutora Clarissa, boa noite para você. Seja bem-vinda ao Band Entrevista. Nós chegamos essa semana a um ano de pandemia. E o que é que os médicos, os especialistas, os pesquisadores descobriram mais sobre o coronavírus nesse período? Então, a gente está aprendendo cada vez mais com a doença, ganhando experiência, manejando cada vez melhor os pacientes. Só que a gente está percebendo, isso é um sentimento comum com os profissionais de saúde, uma discussão diária, que está mudando alguns padrões que a gente conhecia da Covid. Então, essa onda que está vindo agora, que realmente está sendo bem maior que a primeira onda, está com um perfil de pacientes diferentes. Então, a gente tem pacientes mais novos, pacientes mais graves e com evolução para gravidade muito rápida. Então, de um dia para o outro, o paciente dá uma piorada assim absurda. Então, a gente também está... ao mesmo tempo que a gente ganhou experiência com o cuidado prévio na primeira onda, a gente, ao mesmo tempo, está se adaptando com essas mudanças da doença que estão acontecendo. Isso devido às variantes, essas mutações que acontecem no vírus. Exatamente. A gente, como eu falei, é bem perceptível você olhar a questão de idade dos pacientes, a gravidade, tempo de internação, os pacientes ficam cada vez mais tempo internados. Então, isso tudo muito provavelmente é por conta da variante e também porque o que acontece? A gente está tendo essa onda agora depois de um período de muita gente durante o verão com descaso com a doença. Então, a gente está falando de uma doença que tem uma transmissão em progressão geométrica. Com o passar do tempo, cada vez mais pessoas vão transmitindo para mais pessoas até chegar numa época, que é o momento que a gente está vivendo agora, em que a doença realmente explode. E a gente aí está colhendo os frutos do que aconteceu nesses meses, nessas semanas anteriores. Então, tem a questão das variantes e tem a questão também do descaso com as medidas de prevenção que a gente vem sempre batendo. E, doutora, uma coisa está interligada com a outra, esse relaxamento com as medidas, as aglomerações de fim de ano, do período de carnaval também. Isso facilita com que ocorram as variantes, com as mutações? Isso facilita a mutação do vírus? Com certeza, porque o que acontece? A gente tem basicamente dois tipos de vírus, um vírus que é de DNA e um vírus que é de RNA. E por que isso é importante? Porque o vírus de RNA, que é o vírus da Covid, é um vírus que sofre mutação muito mais fácil do que o outro vírus. Então, e como é que esse vírus sofre mutação? Quanto mais ele se replicar. E o vírus se replica como? Infectando as pessoas. Então, se a gente tem mais transmissão, a gente tem mais infecção, a gente tem o vírus se replicando com a velocidade maior e com maior risco de mutação. Então, é provável sim e tem a ver tudo isso que a gente está vivendo aí em decorrência dessa alta transmissão da doença que vinha acontecendo. A gente sabe que foi um ano difícil, Os profissionais de saúde estão esgotados tanto fisicamente, porque é muito equipamento de segurança, máscara o dia inteiro, e também emocionalmente, porque é uma pandemia difícil, com muitas mortes, muita tristeza. Qual que é a maior dificuldade dos profissionais de saúde nesse ponto da pandemia? É muito, muito difícil, porque a gente está lidando, a maior dificuldade, até digo por experiência própria, é você lidar com o emocional do paciente e a gente se coloca no lugar do paciente e dos familiares. Então, imagina a sua situação, você ter uma pessoa querida numa UTI, por exemplo, que a gente está vendo agora muito caso grave, muito paciente UTI, não pode receber visita, os familiares só recebem notícias uma vez ao dia, então é uma angústia muito grande para a família, para o paciente, a gente fica angustiado junto, porque a gente acompanha a evolução desse paciente ao longo da internação, a gente conhece o paciente. E, além disso tudo, o paciente vai complicando, pode ser entubado, a família fica angustiada e, ao mesmo tempo, você tem o outro lado, você tem o profissional de saúde, que é a gente, cuidando de vários pacientes desse perfil ao mesmo tempo
Então, a gente não consegue dar 100% de suporte o tempo inteiro com a família, porque eu tenho vários pacientes graves ao mesmo tempo que precisam do nosso suporte. Então, assim, a gente se sente querendo ajudar, mas sem tempo, porque a gente não consegue ficar em cima o tempo todo dos pacientes e dar todo o suporte que a gente gostaria de dar para os familiares. E da sua experiência, né, como profissional, da sua experiência pessoal trabalhando, qual foi o momento mais difícil até agora? Olha, o momento mais difícil, tive um caso assim, bem complicado, porque era uma paciente bastante querida que internou no hospital que eu trabalho, e assim, é muito comum, isso foi um caso que me chamou a atenção, mas isso é muito comum, porque os pacientes, em geral, eles chegam lúcidos, conversam, mas já chegam com um certo grau de gravidade. Todo mundo fala para mim, doutora, faça de tudo, por favor, não me deixa ser entubado, eu morro de medo de ser entubado. Aí os pacientes ficam extremamente ansiosos e a gente entende. É um procedimento invasivo a intubação. A gente faz de tudo para segurar a internação ou para segurar a intubação, mas aí essa paciente não queria ser entubada, os familiares queriam que ela fosse entubada se fosse indicado, ela falou que não queria, ela já estava indicado já a intubação, ela não queria, ficou uns 4 dias sem entubar, até que segurou tanto, a paciente ela rebaixou, aí os familiares autorizaram a intubação, porque ela realmente já tinha perdido a consciência, então foi procedida a intubação e a gente se sente incapaz, porque ela virava para mim e falava, não me deixe ser entubada, e a gente conversava, a gente tentava acalmar, mas no final ela foi entubada e infelizmente ela veio a falecer. Infelizmente também é uma coisa que a gente está observando assim, bastante nesses pacientes mais graves, é a questão do falecimento de alguns desses casos, que deixa a gente muito triste. Doutora Clarissa, e como é que é o estado físico e emocional do profissional de saúde que está na linha de frente do combate à Covid no fim de um dia de trabalho? Como é que você chega em casa, por exemplo? Todo mundo está muito esgotado, a gente chega no nosso limite, é muito estressante. Eu falo por mim e por meus colegas também, porque você conversa com as pessoas, está todo mundo assim, no seu nível de estresse máximo, muita gente com acompanhamento psicológico juntamente aí, e a gente não consegue se desligar, porque assim, quando você tem outro tipo de trabalho, por exemplo, você chega em casa, muitas vezes você consegue esquecer, mas não, é como se você tivesse 24 horas constante de plantão, você sai do hospital, mas o hospital não sai de você, porque você tem os pacientes o tempo todo, você chega em casa, liga plantonista querendo tirar dúvida, paciente chegou grave, a gente faz esse remédio, não faz, consegue olhar a indicação, isso para agora, porque tem que ser feito, tem algumas medicações que tem que ser feito de forma rápida, aí a gente chega em casa, então assim, a sensação que eu tenho é que a gente nunca desliga, nunca. Então chega uma hora que nem o corpo nem a mente aguentam. E tem muita gente nessa fase, e eu ainda acrescento mais outra coisa. O médico também adoece, a gente tem uma equipe grande, mas a equipe entra em desfalque. Por quê? A gente tem colegas que adoecem, que pegam Covid, tem que ficar de licença. A gente tem outros colegas que os familiares adoecem e precisam cuidar desses familiares. Então, tudo isso acontece. A gente não é super-herói que está 100% sempre aí à disposição. A gente também tem problema. A gente adoeceu, eu adoeci há uns 15 dias atrás, tive que ficar afastada. Essa semana, dois colegas também precisaram ser afastados. Então, a equipe vai desfalcando. Quem sobra, né, tem um trabalho maior ainda, então vai sobrecarregando bastante a gente. Doutora Clarissa Cerqueira, a gente faz uma paradinha rápida aqui no Band Entrevista e a nossa conversa continua depois do intervalo. Até já!